o aeroporto do Marrocos, ó. Para quem fez meu curso de 5 elementos, no episódio, eu acho que do Aro do Fogo, a gente faz, ó, esses mandalas aí, ó. Chegando no Marrocos, dia 27 de abril. E num pôr do sol maravilhoso. A bandeira carrega a estrela de 5 pontas, símbolo poder. E entramos na Medina, que é a parte antiga da cidade. Medina quer dizer a parte murada, antigamente, né, murada. E por isso essas ruazinhas tão pequenininhas, mas a gente conseguiu se achar. E é incrível, você entra nessas ruazinhas, abre uma porta e de repente um novo universo completamente maravilhoso se abre, cada uma dessas ruazinhas. E essa é a ideia das casas antigas, que muitas hoje se tornaram hotéis, porque antigamente as famílias, gerações da mesma família, moravam na mesma casa, então ela crescia, né? O famoso puxadinho era para cima. Mas hoje as famílias já não moram mais juntas, então ficaram casas muito grandes e muitas delas se tornaram pousadas, hotéis, que se chamam dar. Dar quer dizer casa, ou também se chamam riad. Riad são casas com jardins no centro. Normalmente as janelas são voltadas para dentro da casa, mantendo a privacidade, que é muito importante para essa cultura. Inclusive, que não, as pessoas de fora não viam a riqueza de dentro, né? E não cresciam os olhos. Então, só para convidados. Então, eles têm grande respeito a convidados quando entram na casa e aí poder compartilhar da intimidade e da riqueza. E nosso café da manhã e dia seguinte, fomos às ruas e essas pequenas ruazinhas, de repente, você encontra com portais completamente elaborados, antigos. E essas ruas têm uma lógica, que me explicaram que existe essa lógica. Então, Fez é uma cidade no Marrocos, já foi capital muitas vezes do Marrocos, entre vais e vens. Marrocos é um país da sua maioria de muçulmanos, se reza 5 vezes ao dia e há essa chamada que você escuta na cidade inteira, você escuta o chamado para rezar 5 vezes ao dia. Fez é uma das cidades mais antigas, ainda viva, né? Desde a sua fundação por volta do ano 800. E ela tem a universidade mais antiga também do mundo, antiga no sentido que ainda em funcionamento. Essa universidade, Al-Qarawiyyin, foi fundada em 859, inclusive por uma mulher, mesmo que é recente, das mulheres poderem estudar, né, nessa universidade muçulmana. Essa é a parte da madraça da universidade. Madraça é onde os estudantes podiam viver também. Viver para poder estudar e praticar. Então é todo um ambiente religioso também e protege os estudantes num certo silêncio e suporte para a sua prática e rezas, né? Se reza muito durante o dia. Ela é inteiramente feita, esculpida, essa parte esculpida no gesso e na madeira, e a parte de baixo onde talvez, né, as pessoas tocam mais e recebem mais assim, batidas, ela é feita de cerâmica, que eu vou falar mais à frente. A cerâmica, que é um tipo de mosaico, bem típico do Marrocos. Esse mosaico se chama Zilid. Então essa é a parte da madraça.
Aqui a gente está dentro de um dos quartos que era dos estudantes e tem essa visão. Os quartos eram bem pequenos. E de volta nas ruas. Quem quer tomar um chazinho? We are here with Abdul. Abdul, yes. Vai fazer o quê? Um chá e um café. A tea of mint and a tea of absinthe together with some É herbs. um chá de menta com absinto. E eu pedi um café que ele vai ferver ali, ó. Special do Abdul. Olha, ele amassa bem, gente. É muita menta. Eu perguntei se é bem fervido. Ele disse que sim. Eu tô indo na fé. But you mix together with the Yes. absinthe, yes? Oh, the absinthe. Yeah, absinthe. Oh, yeah. This is absinthe. And this is the ferment. I wash everything. This is. Gente, espero que esteja fervido. Bom, o café tá fervendo bem ali, ó. Oh, O café já ferveu. And there's like é um lugar que ele trabalha aqui já. How many years have been here? 17 years. 70. 17 your father? How long? Where my father was here. But now my But father was before, how there. many, Ele how tem many years? esse. How many years did your father? For me. No, your For me. father. How many years did your father work here as well? My father 70 years. 70. Então, o pai dele trabalhou aqui 70 anos nesse chá. It's already. Esse é o chá feito. Wow, beautiful. Now I prepare some coffee for you. Agora ele vai Come fazer on, um sir. café. Come on. Prepare some coffee. Yeah. So coffee and put some spices as well. Acho que é um With the sugar. A bit of sugar. litro. Acho que vai ficar forte esse café. Always filtration the some water. Gente, ainda bem que eu fui treinada na Índia. Ó. Eu fui treinada na Índia, então pra mim tá tudo certo. Ó. Só ferver que tá. Ferver isso daí. Wow, beautiful. Nice. So, Ele toma so conta. this boil thing E here. esse daqui também é a lojinha dele. Olha esses tapetes. Estamos aqui na tendinha do Abdul. Ele fez aqui um café com especiarias que eu... O que tinha aqui? Um monte de coisa. Nossa, tinha café, mais zimbro e também acho que umas ervas assim. Tem umas ervas, ó. O cheiro é bom. O café da nossa pousada estava bem fraquinho, então vai ser muito bom tomar um café. E aqui o chá de menta. Olha o tanto de menta que tem. E é quente, viu? Tá calor. Mas... Provado, Lina? Gostoso? How do you say tastes good in Moroccan? جيد. Jejid. جيد. Jejid. جيد. ممتاز. أو ممتاز. Mumses. ممتاز. ممتاز. And coffee? How you say coffee in Yeah, Arabic? ممتاز. How you say coffee? Coffee, how you say coffee in Arabic? In قهوة. kawa. And tea? How you say tea? Sheh. Sheh. شاي. Look with the mirror. With mirror. With mirror. Oh yeah, with the mirror. Huh? Olha que fofo. Quem quer comer um petit desayuno? Isso daqui é onde eles fazem os tagine, que é tipo uma mistura de legumes e carne. Tic tagine. Tic tagine. Petit tagine. É. E olha que lindo. E esse não é só cerâmica, é também o metal, um trabalho de metal. Eu quero levar tudo. Mas é primeiro dia, eu tô calma. Tô muito calma. E hoje é sexta-feira, é o dia que eles fecham, na verdade. Tem muita loja fechada. Então tá tudo mais calmo também, que é bom. Olha, dá uma olhada. Olha que delicado. Você viu um docinho? Coisa linda.
essas ruas têm uma lógica, então tem a rua do mercado, a rua das carnes, que é bem vivo, a coisa é bem dinâmica. A gente chegou numa sexta-feira, e sexta-feira é o dia que eles fecham o comércio, é o dia mais importante, que as rezas também são mais longas, então muita coisa também estava fechada. E como eu falei aqui, é bem visceral a parte morta, mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente come, né? Então é bem visual. E aí você continua andando e logo muda para, por exemplo, legumes, aí uma parte do couro. E Fez tem muitos gatos na rua, é incrível. Eles não curtem muito cachorro. E é incrível porque mesmo com essas ruazinhas e muita gente, muita comida ao céu aberto, você não vê ratos, nem tantas baratas. Então os gatos, eles realmente são como eu vi eles, assim, como guardiões de Fez. E o pessoal trata muito bem os gatos. Então você tem em volta das madraças, né, ou da mesquita, que é o centro da Medina. Como eu falei, Medina é a parte antiga da cidade, onde a gente está, né, e são essas ruazinhas. Em volta da madraça normalmente ia ser os comércios, e depois tem um anel das casas, e aí são fechados por esses portões, são vários portões principais que aí você sai. Normalmente dentro das mesquitas a gente não pode entrar se não for muçulmano, e é muito difícil ter uma visão panorâmica, então a gente subiu num telhado, que é muito comum ter esses terraços, e essa é a visão de Fez. Só para você saber que essa é a visão da Medina, a parte antiga. Porque uma vez que você sai da Medina, ela é bem moderna também. E tem carros e as ruas são grandes. E aí outro tesouro no meio da Medina. Perdida. Não vai me morder, né? Olha que fofinha, já comeu pão e cenoura. Aqui, ó. Dá um beijinho, né? Hoje, como é o dia especial, olha essa torta de figo com não sei. damasco. A parte de artesanato no couro, nos tecidos, é muito rico no metal. Tem poucos pedintes na rua, é uma visão forte, assim. E entre tudo isso, preces. E eu achei muito tocante essa lembrança para parar tudo e pensar no divino, né? 5 vezes ao dia. Eu aproveitei também para fazer essa lembrança no meu coração. Eu gostaria que nossa sociedade tivesse mais lembretes, para não pensar só no que consumir, no que fazer, no que produzir, mas lembrar de algo além, né? Além do dia a dia, lembrar do divino. Nessa cultura eu realmente admirei isso. Gostaria de integrar mais isso. Compramos café e ele tá moendo café na hora ali, ó. Compramos o café, aí ele colocou um pouquinho disso tudo dentro do café, um pouquinho disso tudo. Agora tá moendo. Uau, regarde cette couleur, hein? Cheira. Très bien. Nem todas as mulheres usam o hijab, que é, né, cobrir a cabeça. Dizem que é uma escolha que elas mesmas podem fazer. Então temos liberdade, mas eu conversei com mulheres e elas preferem, se sentem mais seguras cobrindo. E é como se fosse um
um limite que elas põem, né? Do tipo, me mostro para quem eu quero. Então, tentei entender essa cultura. O Marrocos tem um rei e essa é o portal para o palácio, e é riquíssimo na geometria islâmica, muito rica, muito típica daqui, os zilid. Zilid são esse mosaico em cerâmica. E foi por isso que eu vim para o Marrocos, para estudar a arte islâmica, que é baseada na geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? É a linguagem do universo, da criação, podemos dizer assim. E tem para todo lugar que você anda. Então, na segunda-feira, depois do fim de semana, fui eu fazer o meu caminho logo de manhã para uma riad, que é onde ia ser essa uma semana de treinamento em desenho com o professor o Richard Henry e o Adam William. E eles são, estudaram e formados na Prince School em Londres. E já há 10 anos eles fazem esses grupos e essas imersões na cultura, que eu acho que é a melhor forma de ensinar, é você mergulhar na cultura e a partir do que você vê, experiencia, você desenha e faz. E eles fizeram isso de uma maneira maravilhosa, realmente entendem sobre o assunto. E éramos um grupo de mais de 20 pessoas do mundo inteiro, pessoas Estados Unidos, Canadá, Saudi Arábia, Egito, Irã, Paquistão, pessoas do mundo inteiro. E começamos então com a introdução, que ele mostra assim como que a geometria, do que a gente está falando, essa geometria, da geometria islâmica, é realmente uma contemplação de como o universo é feito, a criação toda. No Islã é proibido a representação do divino através da forma humana ou mesmo de qualquer criatura, física. Então, o divino é representado pela geometria, que justamente é a melhor representação da inteligência do universo. Se você estudar como que uma planta se desenrola suas pétalas, como cresce as suas raízes, você vai ver que é a mesma fórmula que cria as galáxias. Então, quando a gente faz esses desenhos, que claro é inspirado nessas fórmulas universais na natureza, a gente se inspira e faz arte e adiciona as cores, entrelaçamento e até mesmo na comida, em todos os utensílios. Mas, acima de tudo, é para lembrar de onde a gente vem. E por isso é chamado, então, a geometria sagrada. It is, right? With the dark background. Yeah. Alguns dias a gente saía, e via o entorno. Então, aqui a gente está na Madrasa Ataim, de novo ao lado da universidade, que é a madrasa, que é onde os estudantes também viviam aí dentro. Eles vinham de longe e eram muitos anos. Parte da universidade é histórica, então está aberta para os turistas. Como eu falei, as mesquitas está proibido para não muçulmanos. Então, essa parte da madrasa a gente pode entrar. Eu não precisei me cobrir, me senti também muito segura e respeitada, assim. Então, toda essa parte, ela foi fundada pelo ano 1300, essa parte da madrasa, muito antiga. Normalmente a parte de baixo, assim, é feita de cerâmica. Aí tem uma barra, eu diria assim,
que normalmente se coloca caligrafia. A caligrafia é muito importante, eu vou falar mais adiante. A caligrafia sempre em preces a Alá, né? E Alá é essa força que desdobra a forma no universo. Aqui eu quero mostrar como que o Zilid é feito. Vê que eles são recortados do tamanho e não só isso, são entrelaçados, o que vai por cima, o que vai por baixo. É assim, imagina uma coisa, se você pode fazer difícil, imagina mais. E eu acho que essa dificuldade é justamente para incluir a prática, o esforço e o merecimento, né? Enquanto você se esforça para fazer a beleza, você está praticando, você está esculpindo e polindo o seu ego na presença da prática. Essa prática da geometria, ela é profundamente meditativa. Você percebe que quando você não está presente, você erra os pontos, porque é uma arte muito lógica, né? E eu acho que é por isso que eu procurei também a arte geométrica, para poder achar essa disciplina, né? Aqui a gente foi em mais uma madraça, a Madraça Bou Inanian, também por volta de 1300, também dentro da Medina, um trabalho incrível em madeira, aqui de novo o Zilid. Então, como eu falei, a arte islâmica, ela tem, digamos assim, 3 principais manifestações estéticas. Então, uma é geométrica, uma é as formas biomórficas ou arabescas, que são mais curvas e mais uma inspiração em folhagens, né? Então ela é bem mais curva. E a caligrafia. Então elas se misturam muito nisso. Esse daqui é um design que a gente desenhou e que eu vou me inspirar para os próximos cursos. Eu vou oferecer então aqui também. A gente tem um típico essa Zilid, estrela a gente que também é feito de desenhou. cerâmica E é recortado, é uma das que eu então vou é um ensinar no mosaico curso recortado. avançado. Se você desenhar direitinho no as curso de estrelas de mandalas 5 do pontas, Marrocos. você consegue multiplicar elas em volta E claro, quem de uma quiser estrela saber maior, mais é de só uma entrar no roseta. site mandalasonline.com.br, Recortar tudo do mesmo tamanho que é e onde colocar eu juntinho igual ofereço um meus quebra-cabeça. cursos. Isso. Adoro ensinar, eu adoro aprender e tudo adoro isso. ensinar. Então, assim, o que você vai ver dos meus cursos Acima da cerâmica, é de profunda você tem a inspiração direto escrita, na a fonte. caligrafia. Normalmente, Então, aqui eu estou poesia mostrando e o que eu queria e dizer. preces para Alá. Você vê a parte geométrica, a parte da caligrafia árabe, Allahu Akbar, que eles diriam que é a Deus é junção grande. da E geometria em cima, e dos isso arabescos. tem se repetido. Então é a Tem junção cerâmica, também com Zilid, dos opostos, do a masculino e escrita, feminino, poemas, que do também é reto poemas ou e preces. do Em cima curvilíneo. isso é feito de E a gesso. caligrafia junta E é tudo tudo, isso. Seria a união no esculpido em momento gesso. que Esse você gesso, acha os por meios para sinal, se comunicar ele com o se divino. desfaz depois de um Você tempo tem a no sol geometria, ou que é chuva. super exata, E a cada e você tem a torno curva, de 50 que você anos tem refaz que toda essa parte de criar um gesso. senso de E, movimento, né? justo por Saber ser se material movimentar em liberdade. que se dissolve, Às vezes, quando a gente e tem quer que fazer a liberdade, de novo, mas quando a gente não tem estrutura, é muito manteve a difícil tradição da fazer essa escultura em dança gesso, num espaço aberto. Aqui em madeira, Então, inclusive ela todos tem os mais arabescos escritas, e curvas são e baseados, arabescos, é como se percebe tivesse que uma aqui, ó, grade são mais invisível escrito, embaixo, mais né, um arabesco, esboço geométrico, para se poder fossem fazer as curvas. folhagens Então as mais curvas parecem curvas, muito livres, mas na E verdade madeira, elas madeira que também elas dura têm essa base bastante. que Essa daqui é a apoia madraça, foi fundada todas em as curvas. 1300. Então, desenho geométrico seria a primeira coisa a uma se das fazer mais antigas dentro da arte islâmica. E claro, né, a caligrafia, linda. mas eu acho que Aqui é seria uma importante típica jali, que é poder como se fosse entender um árabe, screen, falar né? árabe. Uma janela, Inclusive aqui no janela Marrocos, grade, assim, eles né? falam árabe, mas eles falam marroquino, que é muito similar ao árabe. No centro tem a água. Eles têm o dialeto As berber pessoas se lavam deles antes da prece. e São falam 5 francês, preces porque por dia. por curto tempo, por volta de lá Ali tem a pelos área anos com 50, tapetes.
onde se ajoelham por aí. voltados Ele foi uma na direção espécie, de não Meca. foi colônia, foi uma espécie de colônia da Meca é França. o lugar de Então peregrinação, você se vira o lugar muito mais bem com o sagrado francês, que todo mas eu não muçulmano meu deve francês ir é uma vez péssimo. na vida. O inglês poucos falam. Mas o Fábio falou bem francês, então a gente se virou e assim recebe muitos turistas. Então foi fácil se comunicar. O típico café marroquino, eles fervem o pó do café. E aqui ele está fervendo numa areia do Saara, na areia quente do Saara. Eu acho que embaixo tem um forno. E dentro do café, ele coloca especiarias, assim como eu falei no início aqui do vídeo. Então, maravilhoso. Eu amei o café daqui. Amei. Posso tomar o dia inteiro o café. Tem cravo, canela, rosas, cominho, pimenta. E a beleza de estar integrado na cultura. E sentir, celebrar a vida, celebrar a cultura, estar mergulhado, embalsamado, porque esse mundo tem tanto, tanto ainda a nos proporcionar. Esse amor à vida, amor ao conhecimento, amor à sabedoria. E esse amor à sabedoria que nos movimenta a criar coisas fantásticas como arquitetura, arte, própria medicina. Eu sou a última da classe. Eu tive que fazer de novo e de novo alguns dos mandalas, senão não ia conseguir dormir. E pode ser viciante. Esse foi o mandala de hoje. Ele no centro tem uma estrela de 10 pontas e mais 10 estrelas de 5 e uma repetição dessa estrela aqui nos cantos. Olha quanta linha de construção, quantas marcas. Eu vou fazer ele de novo. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Essa é uma roseta de 16 pontas que está na parede atrás daquele mural. E começou fácil, mas depois eu fiz uns erros aqui, ó. Aqui, ó, eu cruzei essa linha e eu quero fazer de novo. Se eu não fizer de novo, eu não vou dormir. Mas é linda. E então, primeiro, o que eu faço? Eu estudo bem o desenho, faço algumas vezes o desenho para depois finalizar, fazer um último bem feito para ir para as cores. Então, me concentro mais na construção do que nas cores, porque é a construção que é o aprendizado. As cores depois é mais livre. Aqui eu coloquei cores só para eu conseguir enxergar as formas ressaltadas. Essa forma é a mão livre e a partir de muitas espirais. A mão livre assim a gente vai preenchendo. Então, o esboço é muito importante para pegar o movimento. A gente cria esse pedaço da pizza e depois repete ele. Vamos ver como é que vai sair. I've done it at least 4 times and messed up. Stay in touch. You come to Canada. Yeah. You Thank you.
Esse desenho, ele parece bem difícil, mas na verdade se viu que é preciso fazer só um oitavo do desenho, e aí ele se espelha e se repete. O resto é paciência, tempo e muito amor pela superfície aqui que toma vida. Realmente é se envolver, querer estar junto, é uma meditação de estar presente com o próprio desenho. E eu tô quase 4 horas para fazer isso, para criar o desenho, repetir ele, e agora eu tô passando com lápis de cor. Eu não tô pensando muito no sombreado, tô colocando de um jeito bem intuitivo, mas pelo menos dá um efeito. Vou fazer pelo menos metade dele com lápis. Ai, o pescoço tá doendo, gente. Bom, vou parar por aqui. E eu gosto do efeito inacabado, assim. Mas olha, só para imaginar que tudo que eu fiz foi criar esse desenho, desse triângulo. E aí repetir e espelhar ele aqui. E temos isso. Adorei. Nos últimos dias, a gente também aprendeu o conceito de tesselar essas formas. E então, primeiro a gente fez assim um quebra-cabeça com as formas principais. Algumas delas, inclusive, têm nomes. E aí, saímos um dia, atravessamos o mercado, para ir visitar um ateliê de cerâmica. Essa cerâmica, como eu mostrei, que é formada por um tipo de mosaico recortado, primeiro a cerâmica é queimada e depois ela é recortada, e aí criado esse mosaico de quebra-cabeça, o qual a gente experimentou e fizemos o nosso próprio Zilid. Chegamos num ateliê de Zilid, que são esses mosaicos, mas diferente do mosaico, ele é recortado cada um do tamanho exato para caber. E a gente vai fazer aqui um experimento de como fazer. When you repeat the same thing every day, for sure you will become professional. Would you run a cut the electric one? No, man, we don't use the pedals or cables. You need strong legs, like a bodybuilder to turn this wheel right here. And that's it. It's not actually, you have no control over the place. And this is the special design of the Moroccan culture, the tagine. We have 2 types of tagines, one for serving, one for cooking. The cooking one with a little hole right here. For the steam to come out, the serving one without the hole. So this one is good for oven, the one with hole, good for ovens, dishwasher safe, gas stove, microwave, or electric, no problem. The serving one, no. You keep it just to present food or for decoration. Even with stencils, they can do it with hands, but we have a lot of orders. We will waste a lot of time to do it each piece with hands. So something like that would be done on a stencil or by hand? That one is by hand. It's synced, and about 1 week to make it. Depois de And you queimar, need to fica make 6 azul. options just to have 100% perfect, without butter rub, without little stone. To have 1 or 2 perfect. Water paint. And the color fez is right here. This purple here, when you cook it, when you fire. And the original before you cook it. Perfect. Then you cook it. But you've added something to make it so that you can see the difference. You have almost no color at all, just the I outside. didn't understand your question, sir. So you put food coloring or something so that you have a bright color to see when you paint. Yes, for sure, Yeah. sir. Let me give you an idea. Okay, please, sir. Yes, ma'am. There's 3 types of clay. We have the red, and we have the white, and we have the gray. The red for Marrakesh. The gray is the most strong one, and is the purple one. The red, you have just a guarantee of 3-4 months for all the pieces. Oh, you see, they glaze the piece like this, and they cover. Aqui onde eles fazem os ilhas.
Nossa, enorme. Hello. Hello, hello. Hello. Gente, é muito trabalho. Isso daqui me lembra a minha escola na Índia. Ele está falando que esses caras que fizeram isso a vida inteira memorizam a cor para baixo, porque a cor está embaixo, né? Então depois eles jogam o cimento em cima, seca e aí tira do chão e o lado certo, né, tá virado para o chão. And this is a tabletop with 26 colors. Olha, ele está fazendo todo o quebra-cabeça virado para baixo. Você vê que do lado avesso não dá para ver muito bem a forma, né? Wonderful question. Concerning the time is depend the size. We make the size huge, few months. We have one design here inside the museum, about 11 months. For a tabletop like this, 1 meter and 20 centimeters is about 3. Os moldes. So the doctor is right here to stay. Sim, sim. Não. Uau, tá encaixado. You brace, yeah, so you're gonna... Square? Ah, okay. Here? Okay. But I do here? Square then. Like that, Paul? Yeah, and then you're gonna tap the hammer back and forth. Gentle at first, and then you do it hard. You do a few like small taps, yeah, and then you give it. Oh. The wrong place. Now this? Here. Yes. Okay. Okay. Oh, there we go. It worked? Yeah. It worked. Now here, yeah? Oh, I'm getting good. Good job. Wow. Now imagine I start, so let me get a more. Yeah, look at these, they're amazing. Ah, not good. Not good. Ah, okay. No. No? Ah, okay. Oh, anti-seal. Man, Okay. No. Like this? What about my finger? Yeah? It's good. Yeah. Anti-seal. What about the finger? Yeah, be careful. Yeah? Because it's only the top. Uh-huh. As cores. Aqui é o Museu da Cerâmica deles, né? Imagina todo aquele trabalho. Yes, 3D designer. And now we are thinking about
Então aqui é a nossa base, a gente vai começar para fazer os ímãs. Parece assim não é nem um MDF, parece um papelão grosso. É um papelão grosso. Vários pedacinhos. Então eles queimam primeiro e depois cortam. Então eles queimam com a cor, né? E depois recortam e aí a gente vai fazer o quebra-cabeça agora. Fazer o quebra-cabeça de ponta-cabeça. Gente, isso é complicado. É muito complicado. Agora é a hora da verdade. Tem que achar. Ok. Tenho que achar e descobrir como é que é. Vou fazer esse mandala. Aqui minha parceira aqui começou. Gente, eu acho que eu tô conseguindo. Nem sei como que eu comecei. Tô indo super intuitivo, não tô vendo as cores. É pura forma, intuição. É aqui que vai o coração. Ai, meu Deus. Esse monte de pedra, vocês vão ver depois como é que é. Eu nem acredito que eu consegui. Demorou assim meia hora, tá? E precisei de uma ajudinha do mestre. Fish chili sauce. Ele está jogando tipo de um... Now you need to go back a little. Ele está usando água. Acho que ele jogou um pouco de pó da própria argila. Mesmo sem o molde em volta, não sei porquê. Mas você vê que é bem líquido para poder correr entre as peças. Agora ele está colocando o molde. Agora ele espalha. A hora da verdade, gente. Olha. A gente esperou uma hora aqui. Esperamos uma hora. Esse daqui é o de todo mundo. Ó, o meu é aquele ali. Aqui hoje. Olha o meu, gente. Olha, eu nem tinha me dado conta quanto branco que tinha. E eu errei a cor da estrela, gente. Olha. O vermelho era para estar no centro. Acho que é mais bonita aquela ali. Ó, o professor, depois da nossa aula. Olha como a gente deixa ele morto. He's dead. No último dia, celebramos com um lindo, lindo, inesquecível jantar na Der Sefarim, que é essa riad que a gente teve o nosso curso. Celebramos, finalizamos dessa maneira, com novas amizades, cada um com histórias incríveis, sabores incríveis e muita gratidão no coração. Terminamos numa lua cheia maravilhosa, lua cheia, dia de Vesak, que é o dia da iluminação do Buda. Um dia muito auspicioso. Terminamos essa primeira fase do aprendizado e semana que vem indo para Marrakech para mais uma semana de treinamento. Que a luz esteja acesa nos nossos corações, capazes de ver além de nós mesmos. Bom, já estamos aqui faz uma semana no Marrocos, na cidade de Fez, que fica bem
ao norte aí da África. Muita gente me falou, se prepare, que é como a Índia, mas eu estou impressionada, pelo menos a cidade aqui de Fez, e dentro da Medina, que é a parte antiga da cidade, ela é em partes murada, né? Ruazinhas muito, muito, muito pequenininhas, são incrivelmente limpas, organizadas, tem uma lógica esse labirinto que eles andam. E nos 2 primeiros dias a gente se perdeu e ficou meio zonzo assim com tanta informação. Mas se passa uma semana, sabe, as pessoas lembram de você, lembram do seu nome, você pega o ritmo da coisa. No 3º dia eu já estava sonhando com estrelas para todo canto, ainda mais que eu vim para desenhar nessa geometria específica daqui. E que se estende pelo Oriente Médio inteiro, a cultura islâmica toda, né? Então, a minha busca da arte sacra, não é especificamente de uma religião, do Islã ou do budismo ou do cristianismo, que são artes que eu estudei através da religião, mas a minha busca é, através da arte, poder contemplar as janelas que o ser humano criou para se conectar com o divino. Seja ele chamado de Allah, seja ele chamado de Deus, consciência cósmica, mas isso que me fascina, é como o ser humano tem essa capacidade incrível de usar a imaginação para criar essa ponte, essa conexão. E você realmente sente ela, e se você produz ela, você torna isso a sua realidade, né? Então, por exemplo, os tibetanos usam muito o poder da imaginação. Como, por exemplo, pensa numa comida muito gostosa que você adora. De repente, o teu corpo começa a reagir a isso. Você começa a salivar. Você pensa em algo triste, teu corpo reage, você começa a chorar. Então, se criaram muitas disciplinas através da imaginação para provocar realidades internas, a qual se manifesta como uma realidade externa. Você cria a sua vida. E no Ocidente a gente parou de praticar essa imaginação, que aliás foi conduzida para imaginar uma vida capitalista, eu diria, né? Então você imagina uma casa maior, um carro maior, uma vida X, um corpo assim. E aí eu vejo que a gente criou uma sociedade extremamente ansiosa, né, por alcançar realidades de uma imaginação que não tem fim e que tem só o propósito de ser algo e manifestar algo material. Então, quando a gente entra na arte focada para o espiritual, ela te convida, através da visualização, da imaginação, você já se enxergar como um ser divino. Você já é o que você busca, você já é uma manifestação perfeita do divino. E é isso, por exemplo, muito marcante na geometria, que mostra que tudo na natureza tem essa inteligência invisível, né, invisível e óbvia, que segue essas fórmulas que estão em algum lugar, né? Estão nas minhas mãos, estão no formato do meu rosto, estão nas flores, nas pétalas, nas galáxias. É a mesma fórmula, tudo isso nos une. Então, quando eu desenho, eu vejo isso. E isso que me traz a luz interna, que me traz esse eixo, esse senso de que eu já sou parte do todo. Não tem nada, no fundo, a alcançar. Então é por isso que eu busco a arte em todas as suas linguagens, né? Eu estou nessa fase de estudo dentro da arte do Islã. Gosto muito do sufismo, que usa a poesia e a dança também como pontes de conexão, né? E meu caminho continua sendo também o budismo tibetano. Faço as minhas práticas e, acima de tudo, conectar
com esse, é como se fosse esse ser ou consciência que a gente sabe, né? A gente conversa na nossa mente e a gente sabe quando é um ser ou uma voz de sabedoria. Esse ser superior que já está dentro da gente. E aí se unir a isso. Esse é o propósito.